E aí, hoje então é dia de responder perguntas de vocês inscritos. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fiz um post aqui no YouTube pedindo para que vocês me fizessem perguntas para eu estar respondendo em um vídeo. Acontece que eu esqueci de especificar que essas perguntas poderiam ser perguntas não necessariamente relacionadas a livros, né? Mas qualquer coisa da minha vida pessoal. Aí depois eu fui lá e editei esse post e deixei entre parênteses que vocês poderiam me perguntar qualquer coisa e não somente relacionada ao universo dos livros ou da literatura, nem nada disso. Estou aqui com meu notebook e aí eu vou então selecionar algumas perguntas aqui para eu estar respondendo para vocês. Mas antes, já deixa o seu like para ajudar aqui no vídeo e se inscreva no canal se por acaso você não é inscrito, tá? Vou ficar muito feliz com a sua chegada, com a sua interação a este canal, a esta comunidade que está crescendo com a ajuda de vocês. E eu também vou deixar linkado aqui no box de informações do meu Instagram. Então por lá eu crio conteúdos também, gente. Por lá eu faço resenhas por escrito, faço alguns unboxings também nos stories, tá? E se vocês quiserem me fazer perguntas lá pelo direct também, eu vou ter todo o prazer de responder, ok? Então vai ter alguns momentos que eu vou estar virando aqui para poder ler, tá? As perguntas. Então a primeira pergunta aqui é do canal que se chama Resenha Sem Sentido. Resenha Sem Sentido, que é uma mulher, me perguntou assim, olha, você é casado? A primeira pergunta então aqui já veio nessa bomba. Bom, gente, não sou casado, tá? Sou solteiro, estou solteirão aí. Eu já fui noivo há uns 3 anos atrás, foi acho que final de 2017 para 2018. Eu fui noivo, porém não deu certo, né? E graças a Deus eu estou bem, a pessoa também está bem. E é isso, cada um seguiu a sua vida. Até me sinto um pouco aliviado por isso, porque no sentido de ter rompido, né, o namoro antes do casamento, porque eu prefiro sim terminar um namoro do que terminar um casamento, sabe? Eu sou aquela pessoa conservadora em algumas coisas, é claro, então assim, eu tenho muito essa referência, né, dos meus pais acerca de casamento. Então os meus pais têm uma imagem para mim de casamento que eu gosto, sabe? Uma imagem que eu valorizo muito. Então acho que eles são referência para mim no quesito casamento, porque eles se casaram em uma época onde as coisas eram diferentes, sabe? Onde os costumes eram diferentes, onde os relacionamentos eram mais respeitosos, né? Se é que eu posso falar dessa forma. Então, é muito diferente de hoje em dia, onde as pessoas simplesmente, não deu certo, vão separar e tá tudo bem. Eu sei que ninguém é obrigado, né, a viver com ninguém, gente, o resto da vida. Principalmente uma pessoa que você não gosta, que você não ama. No meu caso, foi um noivado que não deu certo. E antes de chegar ao ponto de me casar, né, eu não ficaria satisfeito comigo mesmo se tivesse chegado ao ponto de terminar um casamento. Então, terminou no namoro, eu tô bem, como eu falei, a pessoa tá bem. Isso já foi há bastante tempo atrás, então é isso, estou seguindo a minha vida e estou feliz com os meus projetos, estou feliz com meus estudos e é isso. A segunda pergunta é do Kleber Douga, que é um grande amigo, um abraço pro Kleber. O Kleber me fez a seguinte pergunta, que não é porque é best-seller que o mundo inteiro vai gostar. Então qual foi o pior e o melhor best-seller que você já leu? Então, gente, eu acho que eu nem li muitos best-seller. Tem alguns livros aqui que são considerados best-seller, porque best-seller, né, por definição, é aquele livro que foi campeão de venda, né? E que todo mundo falou, que, né, trouxe uma hype enorme e tal. Eu acho assim que eu não fico muito preso a títulos, porque geralmente os livros best-seller, eles vêm até com um selo na capa, escrito best-seller, campeão de venda, não sei o que e tal. Mas eu não fico muito preso a isso. Eu acho que os livros que eu mais costumo gostar são livros que ninguém fala muito, são livros assim de autores que não são muito conhecidos, sabe? Diversos autores, sabe? Às vezes autores estrangeiros que também não são muito conhecidos aqui no Brasil e que eu não vejo ninguém resenhando livros dele, não vejo ninguém falando nada. Mas eu costumo gostar muito desse tipo de livro. Best-seller, eu não tô lembrando de nenhum para falar aqui com muita propriedade não, Clever. Então acho que eu vou ficar te devendo essa. Não, aliás, eu li um livro best-seller, que é um livro estrangeiro, que por sinal vai haver adaptação dele, né? Adaptação agora para 2021. E o livro se chama A Seca, da autora Jenny Harper, que é uma autora australiana. Vou deixar a capa aqui para vocês na tela.
E esse livro é um livro best-seller, né? Foi um livro campeão de venda lá fora. E ele chegou aqui no Brasil por intermédio do clube de assinatura da Tag Inéditos, Tag Livros, né? E eu li esse livro e eu adorei. E eu vou falar desse livro mais pra frente nesse mesmo vídeo aqui, porque ele também compõe uma pergunta de um de vocês aqui. Mas assim, eu concordo com o ponto de vista do Kleber, porque não é porque é best-seller que o livro é bom, gente. Tem livro que é best-seller porque ficou famosinho assim, mas não é todo mundo que obrigatoriamente irá gostar desse livro, né? Então, lembrei aqui de um que é best-seller também, mas que eu gostei, que é o Diário de Anne Frank, né, gente? Que é um livro, assim, super best-seller, super hypado também. Mas eu gostei muito. Eu acho que eu não li nenhum best-seller que eu não gostei ainda. Então é isso. E a Maria Fernanda 2004, que é o nome aqui da conta dela aqui do YouTube, me perguntou qual que é o meu livro preferido da vida. E o meu livro preferido da vida é o mesmo livro que eu mostrei aqui da pergunta anterior, que é A Seca, da Jenny Rapp. Gente, esse livro é um livro, digamos que improvável para ser o seu preferido da vida, porque é um suspense policial e tal, mas digamos que eu tenho meio que uma memória afetiva desse livro. Digamos que esse livro ele tem mais um valor sentimental para mim do que a história em si. Eu gosto muito da história, eu gosto muito do suspense, mas esse livro se tornou o meu favorito da vida porque foi o livro que me impulsionou a criar este canal aqui. Então foi mais por causa disso, lembranças de quando eu li esse livro, da época que eu li e o que eu estava vivendo, sabe, as mudanças que a minha vida estava passando quando eu realizei essa leitura. Então ele tem uma representatividade muito grande para mim. Então ele é sim o meu livro favorito da vida. A Brenda me perguntou quantos livros eu abandonei esse ano. E, gente, nossa, agora eu vou ter que parar para contar. Não, na verdade não foram muitos livros que eu abandonei esse ano. Eu acho, jogando aqui por alto, foram uns 5 a 7 livros, eu acho. Sim, uns 5 a 7 livros. Que assim, gente, eu não gosto de abandonar livros, sério. Eu fico assim, muito pensativo com relação àquela leitura. Eu gosto de chegar até o final, por pior que o livro seja, sabe? Por mais que ele não esteja me agradando tanto. Mas, por outro lado, eu também penso que, poxa, eu tenho tantas outras histórias para ler, tem tantas outras coisas que eu gostaria de conhecer. Por que eu vou ficar perdendo tempo lendo aquele livro que não está me agradando, sabe? Que não está me prendendo em nada na história. Mas chutando assim por alto, eu acho que eu abandonei uns 7 livros esse ano, sabe? Mas alguns eu não diria que eu abandonei mesmo. Eu só dei um tempo para ler em outro momento, né? Mas chutando mais ou menos esse número aí. Eu não vou citar todos aqui, gente, porque eu realmente não vou lembrar, sabe? Parar para pegar os livros e lembrar e tal. Mas tem aí mais ou menos uns 7. Se tiver algum que eu lembro, eu deixo aqui na tela aí para vocês verem no momento da edição do vídeo. A próxima pergunta que é da Fran Simone e ela escreveu assim: Oi Wagner, sou nova aqui no seu canal. Gostaria de saber quanto tempo você está com o canal e também qual é o melhor livro que você já leu e que indicaria. Fran Simone, então seja muito bem-vinda, né, ao canal primeiramente. Aliás, todos vocês, gente, né, que é inscrito novo, veio para o canal por intermédio dessas perguntas, sejam muito bem-vindos. Então, Fran Simone, o meu canal, ele tem 1 ano e 2 meses. Em outubro deste ano ele completou 1 ano. Então, nós já estamos em dezembro, né? Então, 1 ano e 2 meses, que é o tempo que eu tenho aí de canal. E o livro que eu mais gostei, que eu indicaria, um livro assim que eu indicaria para todo mundo ler, eu sei que é um livro grande, eu sei que é um livro pesado, mas eu sei que é um livro baita calhamaço aqui, gente, e talvez você já até suspeite de qual livro seja, mas é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu acho que é um livro que ele tem muitas lições para a vida mesmo, sabe? Tem muitas lições de experiências, de convivência, sabe, de sociedade, de valor, de empatia ao próximo. Então, assim, é um livro que pra mim ele fez muita diferença, sabe, este ano. Foi um livro assim onde eu aprendi muitas coisas e pude extrair muitas coisas também. Então, eu super indico Os Miseráveis, do Victor Hugo, sabe? Pra quem não leu, leia esse livro, tenha paciência com ele, porque tem alguns momentos que é bem descritivo, mas no geral uma história sensacional, uma história maravilhosa, e eu indico muito esse livro aqui. A Letícia Thaís me perguntou: qual mania de leitor você tem? Eu sempre fico vendo quantas páginas
para terminar o capítulo. Então, Letícia, eu acho que essa mania aí não é uma mania só sua, eu também sou desse jeito, eu fico sempre, não é sempre, na verdade é quando um livro que eu estou meio que impaciente, sabe, que eu tô doido para terminar logo, às vezes eu vou lá nas últimas páginas e fico contando quantas ainda faltam. Então, essa é uma das manias que eu tenho. E uma outra mania também, gente, bem estranha que eu tenho, que eu acho que se enquadra muito na questão de ser uma pessoa meio que impaciente, às vezes, com um determinado livro, é que quando também está faltando pouquíssimas páginas ou quando eu estou muito tenso com uma leitura, eu fico andando, sabe? Lendo o livro. Então eu fico dando voltas no meu quarto enquanto eu leio o livro e tal, porque eu fico muito impaciente. Eu não consigo ficar parado, quietinho, olhando e lendo o livro. Então eu fico meio que andando pela casa enquanto eu vou descobrindo, né, o que vai acontecendo com os personagens. Geralmente em livros que tem mais suspense ou um terror, alguma coisa assim, que eu fico mais que impaciente mesmo. Mas essa é uma das manias. Tenho várias, inclusive eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo especificamente dessas minhas manias de leitor, tá? Vou deixar no link aqui pra vocês. E a Thaís Eduarda me perguntou qual é a melhor leitura de 2020. Tá um pouco cedo para falar isso, né? Porque vai que nas minhas leituras que eu ainda vou fazer este mês, vai que ainda surge aí um favorito, né, do ano. Mas até agora, a minha melhor leitura é o livro de Líbero, vou deixar a capa aqui para vocês, do autor Alfredo Nugent. Esse livro, gente, foi... Nossa, é maravilhoso, sabe? É um livro maravilhoso. A história em si não tem nada assim que seja algo assim de explodir a cabeça, sabe? Mas, gente, o livro é tão bem escrito, é uma história tão gostosa, é uma história tão envolvente. E o universo que o autor criou, sabe? É algo muito único que ele colocou nesse livro. Então, está sendo o melhor livro que eu li até agora. E é de um autor nacional, que eu falei que é Alfredo Nugent, o nome dele. Sério, o livro é maravilhoso. Então o livro de Líbero, pra mim, tá sendo o melhor até agora de 2020. E a Yali Monteiro, eu acho assim que se fala o nome dela, Yali Monteiro, me perguntou um gênero que tem mais vontade de ler, mas nunca leu. Pode ser um tópico também, ou autor, né? Então, Yali... eu vou colocar um autor, sabe, que eu nunca li, mas que eu tenho vontade de conhecer, que é a Agatha Christie. Eu nunca li nada dela, sério. E olha que eu gosto muito de suspense policial, gosto muito de thriller psicológico. E como assim, eu nunca li nada da Agatha Christie, sabe? Que é a rainha do crime, né? Considerada aí a rainha desse gênero de suspense policial, esse tipo de coisa. E sério, eu tenho vontade de ler a Agatha Christie, mas... ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ler alguma obra dela, eu também fico assim, às vezes eu também me vejo assim pensando, nossa, por que nunca despertou o interesse de ler a Agatha Christie, sabe? Às vezes eu fico me perguntando isso. Isso é algo que acontece comigo às vezes, sabe, com relação a alguns autores que todo mundo fala, por exemplo, Stephen King. Eu fui ler obras do Stephen King este ano, sabe? E eu li 2 livros do Stephen King até agora, que foi o livro dele técnico sobre a escrita, né? E o primeiro livro de ficção dele que eu li, que foi este ano também, foi o livro Joyland, que também eu só li por causa da sinopse que me despertou muito interesse. Mas o Stephen King, gente, e entendam isso, tá? Pelo amor de Deus, não estou criticando ele, nem nada disso. É um autor, assim, muito aclamado, muito venerado, assim, que todo mundo ama as obras dele. Isso aí é indiscutível, né? Mas não é aquele autor, assim, que eu olho e falo assim, nossa, eu quero ler tudo do Stephen King. Eu quero ler muito o Stephen King, sabe? Eu não tenho essa vontade, não tenho. E não é por não gostar do gênero terror que ele escreve, né? Mas é porque, não sei, eu não tenho essa vontade. Então, pode ser que eu leia outros livros deles, além dos que eu li, que eu venha gostar muito, sabe? Eu tenho quase que certeza que eu vou gostar muito dos outros livros. Então, eu vou me dar chances de ler mais outros livros do Stephen King. Eu comecei a ler o livro O Iluminado, que também se encaixa aí nos livros que eu meio que abandonei este ano, mas não necessariamente abandonei, eu dei uma pausa, sabe? Mas eu pretendo continuar essas leituras, eu pretendo ler em algum momento. Então a Lília Ribeiro me pediu para falar sobre os meus hábitos de leitura. E essa questão eu respondi anteriormente, mas eu vou incrementar algumas coisas aqui. Então, estou aderindo novos hábitos de leitura, como por exemplo, ler vários livros ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo assim, entre aspas. Tenho muitos livros calhamaços na minha estante, dentre eles muitos clássicos que eu quero muito ler.
E eu sei que livros clássicos, gente, tem uma escrita um pouco diferente, sabe, dos livros contemporâneos. E geralmente são livros mais densos, sabe, para ler, são livros que têm introduções maiores e tal. Então a forma que eu encontrei para ler esses livros, sem que eu venha estar me dedicando muito tempo somente a eles, né, e deixar os outros livros menores de lado, eu pensei em ficar intercalando uma leitura com outra, né? Então vamos lá, eu pego um livro clássico, geralmente um livro grande, né, com mais de 600 páginas, e intercalo com um livro mais curtinho, né, de 200 a 300 páginas. Então é uma forma de eu estar lendo esses livros que eu quero tanto ler, mas também de uma forma em que eu não fique muito tempo me dedicando somente a esses livros, se eu tão somente escolhesse somente eles para estar lendo, né, durante o mês. Então dessa forma as minhas leituras elas ganham um andamento, né, melhor, eu consigo ter um ritmo melhor de leitura e ao mesmo tempo eu sinto que eu estou lendo tudo que eu quero. Então isso tem me ajudado muito. Então essa é uma das manias que eu aderi aí, mas outras manias eu acho que eu não estou lembrando agora, mas eu falo disso num vídeo específico que tem aqui no canal e eu vou deixar aí nos cards então aí pra você. A Ana Letícia perguntou o clássico que eu tenho mais vontade de ler. E assim, gente, eu tenho muita vontade de ler Dostoiévski. Sério, eu tenho os livros dele aqui, mas eu ainda não comecei, sabe? Mas sério, eu acho que dos clássicos que eu tenho mais vontade de ler é Dostoiévski. E eu pretendo, sabe, iniciar algum livro dele já no ano que vem, né? Precisamente em janeiro. Então é isso. O que eu mais quero ler no momento é Dostoiévski, que se encaixa no gênero de clássico, né? E a Beatriz Santos perguntou qual que é o meu autor nacional, meu autor brasileiro, né, favorito. Tem, assim, os autores clássicos que eu gosto muito, que é Machado de Assis, que eu acho que tem uma escrita única. E tem autores também contemporâneos, gente, que eu gosto muito, sabe? Tem muitos autores contemporâneos aí que estão, assim, sabe, que tem um conteúdo muito bom. Eu gosto muito do Gustavo Ávila, eu tô doido, assim, pra ler. Depois que eu li O Sorriso da Hiena, eu fiquei com muita vontade de ler outros livros dele, sabe? É um dos autores contemporâneos do gênero que eu gosto. Mas, gente, tem muitos autores, sabe? Eu acho que eu não tenho um, assim, preferido pra falar assim, eu tenho um preferido. Eu não tenho. Mas é isso. Tem vários. Se a gente vai responder essas perguntas, dá um branco, sabe? Você meio que cria um roteirozinho, né? O que eu não fiz pra responder essas perguntas aqui. A gente já tem as perguntas aí na cabeça, mas eu tô respondendo aqui de forma espontânea mesmo. Então, assim, eu não lembro mesmo, mas tem bastantes autores nacionais que eu gosto e que eu li recente, que eu tenho gostado muito. Gosto muito do José Lins do Rego também, que eu li o livro dele recentemente, que foi Menino de Engenho, e eu gostei muito. E é um autor também clássico, sabe, que já tem uma história muito grande aí na literatura nacional. Tem vários outros autores, mas eu não tô lembrando aqui não. E, gente, novamente uma pergunta da Maria Fernanda aqui, 2004. Ela pediu dicas de livrinhos levinhos para ler durante a quarentena. E, assim, a gente já tá bem já no final do ano. Levinhos, eu acho que eu não tenho muito, mas eu estou meio que definindo pelo tamanho de páginas, né? São livros com, no máximo, 150 páginas, 130 páginas, que eu considero ser um livro bem curtinho, né, por sinal. E que tem histórias assim que dá para se ler um dia. Então são livros levinhos no sentido assim de que dá para se ler em um dia, e são histórias assim bem fluidas também, sabe, um fluxo bem legal. Enfim, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que por sinal foi um vídeo muito assistido, onde eu dou dicas de livros para se ler em um dia, tá? E por lá eu dou várias dicas de livros levinhos. Acesse os cards aí porque vocês vão ter essas dicas lá, tá? E me perguntaram também qual é a minha opinião sobre os livros do Rick Riordan. E assim, Riordan ou Jordan? Não, é Riordan, né? Eu acho que eu falei errado. Gente, eu nunca li esse autor. Não conheço, mas eu vou pegar o nome aqui e vou procurar saber, mas eu nunca li. Então não posso responder essa pergunta. Gente, então é isso. Eu acho que deu para responder bastante perguntas. Quem quiser me perguntar mais alguma coisa diretamente, vai lá no Instagram, me pergunta lá pelo direct. Eu vou ter maior prazer em responder para vocês por lá. Os comentários aqui embaixo, né, para que eu possa trazer outros conteúdos relacionados a esse aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.